Números, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 11. As ofertas na festa das trombetas. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis, se-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e pela sua oferta de manjares de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, se vós hão, eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjare com as suas libações. Meus irmãos e minhas irmãs, as doçuras de cada determinação, de cada palavra, que está escrita por determinações do Altíssimo daquela geração, que está escrita nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, o livro da vida. Veja, meus irmãos, esta determinação que o Senhor nos fala, de Números, passagem de Números, do capítulo 29, versículo 1 a 11, ele nos diz: as ofertas na festa das trombetas. Veja, meus irmãos, que naquela geração, quando o povo ele estava com a certa situação em desobediência diante do Senhor, e para que o povo sempre tivesse o seu perdão, o perdão do seu pecado,
perante o Senhor, era concedido diante das determinações do Senhor ao seu escolhido daquela geração, que ele oferecesse o sacrifício em holocausto para expiação do pecado e para também para sacrifício de cheiro suave ao Senhor. O que é isso? É que quando muitas pessoas ela pecavam em desobediência, então, para que naquela geração não sofresse o castigo, então ela ia conversar, falar, se aconselhar com algum daqueles homens escolhidos, né, determinados, né, sacerdotes que era escolhido ali para dar governança sobre as determinações e as missões que o Senhor passava para aquele povo, para aquela nação e para ser estatuto perpétuo que é para toda a geração. Veja, meus irmãos. Então, o que é que acontecia? O povo iria, então, o Senhor, ou o sacerdote, clamava ao Senhor, então o Senhor falava, né, dizendo sobre a questão das ofertas, né, que quando se ia se sacrificar algo para o Senhor por determinação, era através de animais, né, que o Senhor se sentia. Então tinha aquele local do holocausto onde era sacrificado aqueles animais para expiação, para perdão do pecado de cada um. Então, aqueles animais ali eram sacrificados e muitos eram queimados, então, para que o cheiro daquele pecado que cessasse ali, depois de tudo aquilo ali, subisse o cheiro suave diante do Senhor, por expiação daquele pecado, daquelas nações, daquele povo. Então, diante de todas essas determinações, veja, gente, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo nós temos que ter um sacrifício perante o Senhor. Um sacrifício em ofertas, um sacrifício em obediência, um sacrifício em clamar, se sacrificar, clamando com sinceridade, com amor, com pureza, com determinação nas suas horas de necessidade, nas suas horas de que está ali preste a lutar contra qualquer tipo de situação. Então, você tem que fazer aquele sacrifício perante o Senhor. Como? Se sacrificar clamando a Ele como? De coração, de amor, de sinceridade, se entregando a Ele mesmo de certeza, para que Ele ouça a tua voz. Hoje, nesta geração, tem que ser assim. Porque perante aquela geração, o sacrifício é através dos animais. E hoje, o sacrifício é através de cada um de nós. Por quê? O Senhor já tinha feito todas as suas determinações, que é por estatuto perpétuo, que também não muda, mas diante das passagens, o sacrifício hoje depende muito de nós. Depende muito de cada um de nós. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, neste universo desta geração que nós estamos vivendo hoje, estamos precisando muito, todos estão precisando muito de clamação. Se cada um ser humano, homem e mulher, procurar todos os dias
em qualquer momento, mas procurar clamar ao Senhor. Como? Vai, se posta diante de um local, diante de uma igreja, diante de um templo ou em própria casa, ali, num local só. E clama ao Senhor em sacrifício, o sacrifício do amor, o sacrifício da obediência, o sacrifício da fé, e clamando mesmo para que o Senhor ouça. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este mundo passaria a ser de outra visão, de outra forma perante o Senhor. Porque o Senhor deu a liberdade de escolha para todos nós, fez muito por nós e continua fazendo, porque o Senhor, Ele tem uma imensidão de amor por cada um de nós, porque nós somos a maior perfeição na face da terra diante do Senhor, ser humano, homem e mulher. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, pois procura ler para entender, procura ler para poder conhecer o nosso Criador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Procura, as Escrituras estão aí abertas. Vai, enquanto há tempo, porque cada dia que passa, as visões estão sendo apresentadas. Porque quando o livro, primeiramente, quando as mãos do Senhor se fechar, que elas estão abertas, o livro também se fechará, meus irmãos. Vamos, meus irmãos. Vamos, a hora está aí ainda. Tá. Vamos conhecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Conhecer quem é Ele. Conhecê-lo. Meus irmãos, vamos. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras, meus irmãos, para conhecer o Altíssimo. Deus abençoe a todos.